Título 2º do provimento. Capítulo e disposições preliminares. Artigo 10. Os cargos públicos serão providos por I. Nomeação. Segunda, promoção. Terceira, reintegração. Quarta, aproveitamento. V. Reversão. Sexta, transferência. Capítulo 2º da nomeação. Seção e disposições preliminares. Artigo 11. A nomeação será feita e, em caráter vitalício, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Segunda, em caráter efetivo, quando se tratar de cargos de classe única ou de séries de classes. Terceira, em comissão, nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 3º deste Estatuto. Artigo 12. A nomeação para cargos de provimento vitalício obedecerá ao disposto em legislação especial. Artigo 13. A nomeação para os cargos de provimento efetivo exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Primeiro, a nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso. Segundo, em igualdade de classificação em concurso, dar-se-á preferência para nomeação, sucessivamente, ao funcionário que já pertença ao quadro permanente e ao servidor, contratado do Estado, sob o regime da legislação trabalhista. Terceiro, é proibida a nomeação em caráter interino. Quarto, mediante seleção e concurso adequados, poderão ser admitidos funcionários de capacidade física reduzida, para cargos especificados em lei e regulamento. Artigo 14. Os cargos em comissão serão providos por livre escolha do governador, respeitados os requisitos e as qualificações estabelecidas por lei em cada caso. Seção 2ª do concurso. Artigo 15. O concurso para o provimento efetivo de cargo especificado como classe única ou inicial de série de classe será público, constando de provas ou de provas e títulos. Artigo 16. A realização do concurso será centralizada em órgão próprio, salvo as exceções estabelecidas em lei. Artigo 17. O edital de concurso disciplinará os requisitos para inscrição, processo de realização, o prazo de validade, os critérios de classificação, os recursos e a homologação. Artigo 18. Independerá de limite de idade a inscrição em concurso de funcionário público, inclusive o de serviços autárquicos. Artigo 19. A classificação dos concorrentes será feita mediante a atribuição de pontos às provas e aos títulos, de acordo com os critérios estabelecidos no edital do concurso. Artigo 20. Além dos requisitos especificamente exigidos para o concurso, o candidato deverá comprovar, no ato da inscrição, e ser brasileiro. Segunda, estar em gozo dos direitos políticos. Terceira, estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Quarta, ter boa conduta. V. Haver completado a idade mínima fixada por lei em razão da natureza do cargo. Sexta, contar, no máximo, 40 anos de idade, ressalvadas as exceções legais. Primeiro é fixada em 50 anos a idade máxima para nomeação em concurso público destinado ao ingresso no serviço estadual e suas autarquias, mantidos os limites de idade fixados em lei específica para os cargos devidamente indicados. Redação dada pela Lei nº 7.231/1976. Segundo, sendo exigido o exame psicotécnico, só poderá submeter-se às provas do concurso o candidato que houver sido julgado apto naquele exame para o exercício do cargo. Artigo 21. Não será aberto concurso para o preenchimento de cargo público, enquanto houver em disponibilidade funcionários de igual categoria à do cargo a ser provido. Seção 3ª da posse. Artigo 22. Posse é o ato que completa a investidura em cargo público e órgão colegiado. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. Artigo 23. Só poderá tomar posse em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos: e ser brasileiro. Segunda, estar no gozo dos direitos políticos. Terceira, estar quite com as obrigações militares. Quarta, estar quite com as obrigações eleitorais. V. Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica. Sexta, ter atendido às prescrições de lei especial para o exercício de determinados cargos. Sétima, ser declarado apto em exame psicotécnico procedido por entidade especializada, quando exigido, em lei ou regulamento. Parágrafo único. Serão dispensados os seguintes requisitos para posse: e, nos
Cargos de provimento efetivo, os constantes do item I deste artigo. Segunda, nos cargos de provimento em comissão, a se o nomeado for servidor público, os mencionados nos incisos I, segunda, terceira, quarta, v e sétima deste artigo. B. Se o nomeado não for servidor público, os constantes dos incisos V e sétima deste artigo. C. Terceira, nos órgãos colegiados, a se o nomeado for servidor público, os constantes dos incisos I, segunda, terceira, V e sétima deste artigo. B. Se o nomeado não for servidor público, o constante dos incisos V e sétima deste artigo. Quarta, nos casos de transferência, os citados nos itens I, segunda, terceira, V e sexta deste artigo. V. Nos casos de aproveitamento, os constantes dos itens I, terceira e sétima deste artigo. Sexta, nos casos de reversão, os mencionados nos itens I, terceira e sexta deste artigo. Artigo 24 são competentes para dar posse e a autoridade de hierarquia imediatamente superior no cargo de provimento em comissão. Segunda, os órgãos colegiados, aos respectivos membros. Terceira, o diretor do Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria de Administração, ao nomeado para o exercício de cargo de provimento efetivo. Artigo 25 do termo de posse, assinado pela autoridade competente e pelo funcionário, constará o compromisso de fiel cumprimento dos deveres e atribuições. Parágrafo único. O funcionário declarará, para que figurem no termo de posse, os bens e valores que constituem seu patrimônio e que não exerce função pública de acumulação proibida. Artigo 26 é facultada a posse por procuração, quando o nomeado estiver ausente do Estado, e em casos especiais, a juízo da autoridade competente. Artigo 27. A autoridade que der posse, verificará, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para a investidura. Artigo 28. A posse verificar-se-á no prazo de 30 dias, a contar da data de publicidade do ato de provimento no órgão oficial. Parágrafo único. A requerimento do interessado o prazo poderá ser prorrogado, por justa causa, até 180 dias. Redação dada pela Lei nº 9.155/1982, artigo 29. O decurso do prazo para posse, sem que esta se realize, importa em não aceitação do provimento, e em renúncia ao direito de nomeação decorrente do concurso, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. Seção 4ª das Garantias.